João Venço e os seus amores foi escrito em 1968, quando o seu autor, José Luandino Vieira, encontrava-se preso em Cabo Verde, acusado de estar ligado ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O livro só foi publicado 11 anos depois, em 1979, e é considerado por muitos a mais importante obra de Luandino. Em João Venço, Luandino consolidou as diversas técnicas estéticas e criativas que desenvolveu ao longo da sua vida artística, com grande destaque para a linguagem. Luandino utilizou o português falado pelo povo de Luanda e construiu, a partir daí, uma linguagem literária, contribuindo de forma significativa para a construção da nacionalidade e identidade cultural angolanas. A história do livro desenvolve-se a partir de uma conversa entre dois companheiros de cela na cadeia. Para explicar por que está preso, João Venço conta a história da sua vida, centrada em 3 amores que teve, passando pelas dificuldades que enfrentou por ser um excluído social na época colonial. Para ele, a sua condenação aconteceu por causa de julgamentos baseados em aparências e mentiras, e concluiu: olha, as palavras mentem. Menininho Codé, o meu pai falava que ele era da terra de fome e ele só pintava o paraíso, mel e fruta e leite e revoar de pássaro. Ou era a língua dele, as mansas palavras viravam tudo bonito que ele falava. As palavras mentem. Eu tinha escrito um livro em que tentava arrumar as minhas memórias do que tinha sido a dificuldade de os jovens se situarem no momento em que rebentou a luta armada de libertação nacional, que é Nozes do Macolosso. Depois disso e eu vejo pelos meus diários, fiquei sempre a interrogar-me não sobre a matéria do que eu queria escrever, mas sobretudo sobre a forma que devia encontrar para dar essa matéria que eu queria que fossem os próximos livros. E como sempre pensei que a linguagem, sobretudo a linguagem da zona cultural de Luanda, que era também um personagem muito poderoso, e resolvi fazer essa novela sobre um malandro que eu tinha conhecido na cadeia comarcã de Luanda nos anos 63, 62, 63. Porque ele detinha esse poder de, através das palavras, de uma simples palavra, descrever uma realidade muito mais profunda do que aquela que a palavra normalmente dizia. E eu, lembrando-me dele, disse: vou fazer uma novela para prestar justiça ao Juvencio. Olha, é o Gramo de Luanda. Casas, ruas, paus, mar, céu e núvias, ilhinha pescadórica. Beleza toda eu não os conheço. Eu digo Luanda e meu coração ri, meus olhos fecham, saudade. Porque eu só estou cá quando estou longe. De longe é que se ama. Aliás, esta história reproduz aquela situação arquetípica da história tradicional, que há alguém que está perante um auditório a contar uma história, que neste caso especial é a sua própria história. E este é um personagem realmente muito, muito rico, porque é um personagem cheio de elementos negativos, digamos assim, é um chulo, é um marginal, não é? Digamos, é um pícaro, é um tipo que procura sobreviver, digamos, perante este auditor, e é uma história que dá muitos dados sobre como é que se realizou a aprendizagem deste homem, não é? Porque ele combina duas coisas que muitas vezes parecem inconciliáveis.
procura, digamos, este trabalho sobre a linguagem que a modernidade perseguiu, não é assim? Combina isso, essa riqueza estilística, essa individualidade estilística que é a dele, não é assim? Combina isso com a capacidade de recriar um mundo, não é assim? Um mundo em que nós entramos, não é assim? Sem qualquer espécie de dificuldade. Minha miondona, eu falei já. Por isso, hoje, eu respeito tudo que é de espíritos, calundus e santos, quimbandices e mascarias, padres e pastores, xinguiladores. Porque era numa tarde, eu tinha só apenas 8 anos. Como eu lembro assim. Eu tinha, mas é 3 amores, que eu vou pôr primeiro para o Modié perceber inteiro. Porque de todos os outros, eu não lembro a luz que esses 3 têm em meu coração. O livro foi escrito em menos de uma semana, ou numa semana, no ano de 1968 ou 69, que foi um ano muito difícil para mim, porque completava 7 anos de campo de concentração e quando se chega a essa etapa dos 7 anos, é difícil. O que eu fiz com consciência do que estava a fazer foi: eu vou utilizar a linguagem popular da zona cultural de Luanda, o português utilizado pelas camadas populares desta zona cultural, para tentar construir uma linguagem literária. Portanto, utilizar, vamos falar assim, como dizíamos na altura, utilizar a linguagem do povo para a elevar a um nível literário. Portanto, estético. Utilização, não a utilização pura e simples de comunicação, mas uma utilização já de representação do mundo através dessa língua. Dar-lhe a dignidade que, por exemplo, o colonialismo não queria dar. Os colónios diziam: isso é língua de preto. Portanto, resgatar essas formas para a literatura. Quando ele escreve o João Véncio, aqueles meses, aqueles escassos meses em que ele está, aquilo deve ter sido uma coisa, como é que dizem os ingleses, exhilarating, esfuziante para ele, estar a recordar aquela personagem, as conversas que teve com ele, não é? Quer dizer, isto é, digamos, o que haveria de depressão terrível na experiência da prisão, não é? Ele supera isso, ou vira isso do avesso através da memória deste personagem, não é? Que nós temos o privilégio de conhecer através dele. Ia dizendo, não tinha muitos micas no nosso Moseque, não é como agora. O Fafá, que era ex-boxeador e levava a surra das filhas Sirigaita. A Tuta, mulher à noite, rameira. O Toy Barreto, amanuense e boa pessoa. E o Vera Cruz, comerciador. Este até parece era São Tomense. E o Nhu Pidrim, baixotinho, de branco em ponto, sempre vestido, tocador de violino. Mas esse quer capítulo discriminado para o Modié. Essa presença do cinema na construção das narrativas, desde criança que o cinema foi a minha grande diversão e paixão. Saltava, não tínhamos dinheiro para ir ao cinema, saltávamos o muro do Cinema Nacional, que ainda está lá, e escapulíamos para ver os filmes, víamos os filmes escondidos. Recordo-me de um filme, e já que me perguntou de cinema, que eu vi toda a semana, todas as sessões. Showboat, um musical norte-americano do Joram Kern, não sei quem é o realizador, sei que a atriz era Ava Gardner, mas eu fui vê-lo porque cantava nesse filme
o Paul Robeson, que cantava o Old Man River. Portanto, um ator negro norte-americano a cantar num filme musical era coisa que nós nunca tínhamos visto em Luanda. What does he care if the land ain't free? Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing. O Andino consegue o grande milagre de manter, digamos, aquilo que ele chama o fio, sem que as miçangas caiam no chão. Não é que ele consegue aguentar lá as miçangas, a gente vai é uma espécie de puzzle, mas dá um trabalhão a gente montar aquele coisa todo, não é? O puzzle, não é? Quer dizer, dá um trabalhão. Eu recordo-me que ele, em certa altura, é neste livro, João Vencio, a questão do italiano, da língua italiana. Bom, o João Vencio é fascinado por essas coisas. Ele diz que aprendeu, não sei se era conduzindo marinheiros às prostitutas ou coisa assim, uma das atividades que ele tinha, mas constantemente ele está... Eu tentei que fosse assim. Não era só interrogar o que se passou, era interrogar a própria... o uso das palavras com que ele queria contar. Eu penso que é o João Vencio que diz: as palavras mentem. Ele diz uma coisa, as palavras mentem. Tanto podem servir para um lado como para o outro. E isso, até hoje, eu tenho muito cuidado com a linguagem, porque sei que as palavras mentem. A senhora sorria uma felicidade que eu gostava de ver na cara das minhas baronas, e sempre ando atrás. Persigo essas coisas boas que a memória guardou. E eu via o meu pai a sorrir como os santos dos santinhos, e ela a torcer as mãos no avental, um pouco envergonhada pelas palavras que dizia, e baixava os olhos. Martelo e bigorna no cacimbo da madrugada, e o amor daquela mulher do sorriso que eu queria antes da morte. João Vencio, através da maneira como ele conta a história da vida dele, ele conta a história da vida dele centrada em 3 amores que teve. Na infância e depois já a partir da infância, que no fundo acaba por ser sempre a mesma mulher. Muitas das imagens que estão no livro João Vencio não são do João Vencio. A história que o João Vencio me contou no pátio da cadeia, eu depois tive que a compor com as imagens que eu próprio tinha da minha infância, do sítio onde eu vivia e até dos sentimentos com que eu me relacionava, por exemplo, com as mulheres, as raparigas da altura. No fundo, a imaginação, Vargas Llosa tem razão, porque a imaginação só funciona sobre material que se tenha acumulado. Mas não. No meu caso de escritor, é a única realidade que eu tenho. João Vencio e os seus amores é considerado pela crítica como a obra-prima de Luandino Vieira. Mas além desta, o autor tem diversas outras obras muito relevantes para a literatura angolana. É o caso do livro de contos Luanda e do romance Nós os do Maculuso. É um dos nossos autores mais importantes e a sua obra merece ser explorada. Até à próxima.